Vivian Roberta Jones nasceu em 26 de julho de 1909 em Cherryvale, Kansas. Ela se tornou um talento fenomenal e uma humorista cuja enorme influência na radiodifusão nacional forjou um legado duradouro de alegria e garra. Criada ao lado de vários irmãos antes de se mudar para Independence, Missouri, sua formação foi moldada pela vibrante herança do interior dos Estados Unidos e pelas severas restrições de uma infância altamente disciplinada. Desde jovem, ela demonstrava uma profunda paixão pela expressão dramática, especialmente no palco. Impulsionada por um intenso desejo de atuar, buscou formação teatral na Universidade do Colorado, aprimorando técnicas fundamentais e construindo a base para uma trajetória profissional espetacular no teatro, cinema e televisão. A artista iniciou sua trajetória teatral na década de 1930, participando de diversas peças dramáticas por todo o país. Essas experiências iniciais em teatros locais e companhias regionais permitiram que ela aprimorasse seus talentos, conquistando ampla aclamação por sua adaptabilidade, precisão cômica e presença marcante. Por fim, ela trilhou seu caminho até a Broadway, garantindo papéis em importantes produções teatrais como Music in the Air e The Voice of the Turtle. Ao longo dessa época, ela consolidou sua posição como um talento teatral dedicado e habilidoso, respeitado por colegas e críticos. Sua transição dos palcos para o mundo da radiodifusão marcou uma virada monumental na história da mídia, alterando permanentemente seu destino ao garantir o papel que lhe renderia o título mais icônico. A atriz alcançou reconhecimento universal após assumir o papel de Ethel Mertz na revolucionária série de comédia I Love Lucy, que estreou em 1951. Atuando ao lado de Lucille Ball e Desi Arnaz, ela personificou a espirituosa e cativante confidente e vizinha de Lucy Ricardo. A conexão dinâmica que compartilhava com Ball era vibrante e incomparável, forjando uma dupla hilária que estabeleceu o padrão máximo para a comédia feminina no cinema. Sua interpretação de Ethel foi inovadora. Ela infundiu complexidade e nuances a uma personagem que poderia facilmente ter sido descartada como mero figurante. Sua dicção rítmica, reações visuais e capacidade de respostas genuínas a tornaram excepcional em todas as transmissões. Essa atuação brilhante na amada sitcom lhe garantiu um troféu Emmy em 1954, consagrando-a como a primeira vencedora na categoria de melhor atriz coadjuvante. Após o término de sua icônica sitcom, ela manteve seu vínculo profissional com Ball em diversas participações especiais e trabalhos subsequentes, como em The Lucy Desi Comedy Hour e The Lucy Show. Embora desejasse expandir seu repertório e obter reconhecimento por performances fora de seu famoso alter ego, ela permaneceu permanentemente associada a essa persona pelo público. Essa rigidez na escolha de papéis por vezes restringiu suas perspectivas em Hollywood. Mesmo assim, ela evitou expressar qualquer ressentimento. Em vez disso, manteve-se profundamente grata pela performance que trouxe alegria a milhões de pessoas e se tornou um ícone da cultura pop. Além do humor na tela, sua conexão pessoal com seu famoso colega de elenco provou ser profundamente impactante. Apesar de um ambiente de trabalho por vezes difícil, em grande parte devido à sua irritação por ser retratada como mais idosa e desleixada do que realmente era, a dupla cultivou um vínculo duradouro ancorado na admiração mútua, no incentivo e no carinho. Os dois colaboraram mais uma vez em uma série subsequente, onde ela retornou às telas, desta vez adotando o novo nome artístico de Vivian Bagley, a colega de quarto da protagonista.
Ela representou uma das primeiras esposas separadas retratadas na televisão, marcando um momento sutilmente revolucionário no meio. Embora tenha deixado a produção por motivos de saúde e pelo desejo de aproveitar a vida doméstica com o marido no oeste do país, a atriz permaneceu uma figura querida pelos telespectadores em todo o território nacional. Apesar de sua ampla aclamação e triunfos, a artista enfrentou inúmeros obstáculos pessoais ao longo das décadas, incluindo batalhas relacionadas à saúde mental e o fardo pesado de ser rotulada apenas em papéis cômicos. Além disso, ela lidou com a falta de reconhecimento adequado por parte de certos executivos do entretenimento que ignoravam todo o espectro de suas capacidades dramáticas. Independentemente disso, ela seguiu em frente com elegância e proporcionou entretenimento constante a grandes plateias. A vida privada dessa estrela lendária, especialmente sua trajetória amorosa, provou ser tão complexa e multifacetada quanto suas interpretações teatrais. Ela se casou 4 vezes ao longo de sua carreira, e essas uniões refletiram os imensos desafios de conciliar o estrelato com as obrigações profissionais, bem como as lutas pessoais que enfrentou longe das câmeras. Seu primeiro casamento foi com Joseph Shearer Denek Jr., uma pessoa sobre a qual existem pouquíssimas informações públicas. O casal trocou votos em 1928, quando a artista ainda estava na fase inicial de sua carreira dramática, atuando principalmente em teatros locais e buscando construir sua reputação no cenário artístico. Essa união durou apenas 3 anos, culminando em uma separação judicial em 1931. Embora os detalhes específicos sobre o romance sejam mantidos em grande parte confidenciais, historiadores frequentemente teorizam que as exigências de sua profissão emergente, combinadas com a precariedade e a turbulência da profunda crise econômica, exerceram imensa pressão sobre o casamento. Assim como inúmeras jovens daquela época, ela provavelmente lutou com o conflito entre as obrigações domésticas tradicionais e suas aspirações pessoais na esfera teatral. Em 1934, a atriz renovou seus votos matrimoniais. Seu parceiro foi George Koch. Esse casamento também teve curta duração, chegando ao fim por meio de dissolução legal apenas 6 anos depois, em 1940. Embora as motivações exatas por trás da separação permaneçam desconhecidas, observadores sugerem que sua ambição inabalável pelo sucesso e seu crescente comprometimento com a carreira teatral provavelmente contribuíram para o fim do relacionamento. Ao longo desse período, ela participou de diversas apresentações dramáticas, abrangendo papéis dentro do rigoroso ambiente teatral de Manhattan. Os fardos de longas agendas, a imprevisibilidade financeira e as constantes mudanças de residência foram, sem dúvida, fatores que contribuíram para o fim de sua parceria com Koch. Seu casamento subsequente e mais duradouro foi com o ator e produtor teatral Philip Ober, com quem se casou em 1941. O casal permaneceu unido por 18 anos, um período que coincidiu com a ascensão mais monumental de sua trajetória profissional, notadamente sua icônica atuação como Ethel Mertz na adorada série I Love Lucy. Mesmo tendo compartilhado a mesma casa por quase 20 anos, a relação entre eles era supostamente marcada por intensos atritos e rumores de maus-tratos. Diversos relatos sugerem que Ober, um artista cuja própria trajetória não acompanhou a ascensão meteórica de sua esposa, pode ter nutrido profunda amargura e inveja em relação à aclamação e aos triunfos dela. Especula-se amplamente que essa cobiça tenha resultado em maus tratos psicológicos e possivelmente físicos.
A atriz, celebrada por sua disciplina rigorosa e genialidade humorística diante das câmeras, vivia silenciosamente uma existência privada angustiante e turbulenta, longe dos holofotes. O peso psicológico dessa dinâmica acabou por levar à separação legal em 1959, marcando o fim do que foi, sem dúvida, o casamento mais caótico de sua carreira. Em 16 de janeiro de 1961, a estrela encontrou uma união muito mais tranquila e encorajadora ao se casar com John Dodds, um representante editorial, crítico literário e distribuidor de livros. Dodds representava uma mudança drástica em relação aos seus relacionamentos anteriores. Ele se mostrou profundamente intelectual, discreto e demonstrou uma reverência genuína tanto por suas conquistas profissionais quanto por sua identidade pessoal. O casal estabeleceu residência em Stamford, Connecticut, buscando uma vida mais serena, longe do ritmo frenético da capital do entretenimento. Sua união foi universalmente reconhecida como uma força alegre e estabilizadora durante a fase final da vida dela. Colegas e amigos observaram como Dodds apoiava seus projetos artísticos sem qualquer inveja ou rivalidade e frequentemente o viam como um porto seguro em seu mundo. Em 1974, o casal mudou-se com a família para a Califórnia, uma transição que permitiu à atriz permanecer perto de seus colegas de profissão, ao mesmo tempo que desfrutava da relativa tranquilidade de uma vida longe das câmeras. A dupla permaneceu unida até o falecimento dela em 1979. De acordo com todos os relatos, Dodds foi um marido dedicado que permaneceu fielmente ao seu lado durante a deterioração de sua saúde e a luta final contra o câncer. Sua trajetória amorosa, através de 4 uniões distintas, tece uma narrativa comovente de uma artista que superou adversidades pessoais enquanto, simultaneamente, alcançava a supremacia artística absoluta. Cada relacionamento amoroso deixou sua própria marca, desde o doloroso ao restaurador. No entanto, foi finalmente em seu último casamento com John Dodds que ela conquistou a amizade permanente e a admiração recíproca que tanto almejava. A atriz, universalmente celebrada por sua lendária interpretação de Ethel Mertz em I Love Lucy, proporcionou aos admiradores uma perspectiva exclusiva e frequentemente surpreendente dos bastidores da comédia mais querida do país. Por meio de inúmeras conversas e memórias pessoais ao longo das décadas, ela revelou que, embora o elenco apresentasse uma frente profundamente unida durante as transmissões, a dinâmica interpessoal por trás das câmeras se mostrava significativamente mais complexa. Entre as complicações mais persistentes estava seu relacionamento frequentemente tenso com o colega de elenco William Frawley, o ator que interpretava seu marido fictício, Fred Mertz. A atriz admitiu anteriormente ter ficado absolutamente surpresa ao descobrir que faria par romântico com Frawley, um homem mais velho que ela em mais de 20 anos. Ela teria comentado que o público jamais aceitaria uma dama de sua posição casando-se com uma figura tão idosa. Frawley, ofendido pela observação e possuindo um temperamento naturalmente volátil, recusou-se terminantemente a perdoá-la pela afronta. A relação gélida entre os dois persistiu durante toda a produção do programa, marcada por comentários cínicos, reclamações constantes e antagonismo esporádico, embora ambos tenham cumprido com sucesso seus compromissos profissionais sempre que as câmeras estavam ligadas. Além disso, ela falou abertamente sobre a imensa pressão que sentiu ao atuar ao lado de Lucille Ball, que era tanto a principal atração da série quanto uma pessoa extremamente exigente em relação ao ritmo, à interpretação vocal e ao humor pastelão. Embora a dupla tenha se tornado amiga íntima com o passar dos anos,
A dinâmica profissional inicial entre elas foi fortemente marcada pela presença imponente da protagonista no estúdio. A atriz admitiu ter se esforçado intensamente para igualar a vitalidade incansável e o brilhantismo humorístico de sua colega. Houve momentos em que se sentiu ofuscada ou limitada pelos parâmetros rígidos de seu papel, principalmente porque sua personagem frequentemente funcionava como o contraponto realista ao comportamento excêntrico da protagonista. Mesmo assim, deixando de lado essas queixas artísticas, ela desenvolveu uma profunda admiração por sua colega e valorizou a plataforma que a atuação proporcionou para exibir seu talento cômico singular, principalmente em tramas que permitiam que seu alter ego rompesse com as convenções. Durante um depoimento adicional e franco, a artista detalhou a rigorosa autoridade que a Desilu Productions, dirigida pelo casal protagonista do programa, exercia sobre todas as facetas da transmissão, abrangendo a apresentação visual e a conduta do elenco. Ela teria sido instruída a manter sua massa corporal dentro de parâmetros específicos para proporcionar um forte contraste visual com a estrela mais esbelta, amplificando assim as diferenças anatômicas humorísticas entre elas. Ela nutria uma profunda aversão por essa regulamentação, considerando-a injusta e totalmente superficial. Mesmo assim, obedeceu à diretriz por uma forte ambição de manter seu emprego e continuar sendo vista com bons olhos na capital do entretenimento. Além disso, notou a necessidade de usar roupas sem graça e maquiagem pouco lisonjeira para acentuar a essência maternal de seu papel específico. Essa exigência persistiu apesar de sua natureza naturalmente elegante e vibrante fora das câmeras. Essa caracterização rígida, embora exasperante, acabou por ajudar a consolidar sua personagem fictícia como uma figura adorada e acessível nas salas de estar das famílias. A atriz também compartilhou sua perspectiva sobre os rigores técnicos da gravação do programa, destacando as intensas sessões de ensaio e o grande peso de apresentar o material diante de uma plateia animada. O elenco ensaiava cada número por vários dias antes da gravação, às vezes até altas horas da noite, aprimorando seus ritmos humorísticos até a perfeição absoluta. Ela se lembrou de que a atmosfera durante as gravações era incrivelmente vibrante, mas ao mesmo tempo angustiante. Os atores eram obrigados a entregar seus diálogos e cenas de humor físico impecavelmente, plenamente conscientes de que a reação imediata da plateia tinha o poder de salvar ou arruinar uma sequência. Ela atribuiu o sucesso da série, em parte, a essa urgência e fluidez natural, elementos que forjaram um vínculo incomum e genuíno, ligando os artistas diretamente ao público. Talvez o aspecto mais comovente tenha sido a discussão da estrela sobre o custo psicológico da fama estrondosa e o enorme desafio de permanecer eternamente ligada a uma única persona. Embora ela valorizasse profundamente sua participação na icônica sitcom, confessou que escapar da silhueta imponente de seu famoso alter ego tornou-se excepcionalmente difícil. Olheiros, admiradores entusiasmados e executivos poderosos tinham dificuldade em imaginá-la interpretando outras identidades, o que restringiu suas chances de conseguir papéis dramáticos variados em épocas posteriores. Apesar dessa categorização restritiva, ela se sentia imensamente honrada pelo legado histórico do programa e grata pelo papel específico que a transformou em uma figura universalmente reconhecida. Ela frequentemente refletia com profundo carinho sobre os laços que cultivou, especialmente sua conexão duradoura com a protagonista e os inúmeros fãs que continuaram a apoiar o programa, muito tempo depois de seu término.
Entre os detalhes íntimos mais inspiradores que ela revelou, destacava-se o afeto genuíno e a camaradagem que uniam o elenco principal, apesar dos obstáculos que enfrentavam. Embora o atrito entre certos participantes, como ela e seu marido fictício, fosse inegavelmente fatual, uma forte atmosfera familiar floresceu simultaneamente ao longo das temporadas. Após a chegada dos filhos biológicos do casal protagonista, a atriz coadjuvante tornou-se uma espécie de parente substituta, dedicando frequentemente seu tempo fora das câmeras à crescente família. Ela apoiou sua amiga íntima tanto nas vitórias da carreira quanto nas tribulações pessoais, incluindo o colapso final do casamento altamente divulgado entre os dois criadores da série. Ela estava entre as poucas pessoas em quem a lenda da comédia realmente confiava seus segredos, e a profunda camaradagem entre elas perdurou até sua morte, em 1979. Sua famosa colega chegou a reconhecê-la como um porto seguro durante alguns dos capítulos mais turbulentos de sua vida. Por fim, a notável artista ofereceu uma perspectiva singular sobre o quão revolucionária a lendária sitcom realmente era nos bastidores. Ela frequentemente discutia a maneira como a transmissão rompeu barreiras, indo além do mero humor e adentrando o campo da criação técnica. A utilização de película em vez de transmissão direta, o inovador arranjo de múltiplas lentes e a ousada escolha de entrelaçar marcos reais, como a maternidade da estrela, na narrativa constituíram decisões radicais que transformaram permanentemente o universo da radiodifusão. A atriz expressou imensa satisfação por sua participação em um projeto que se mostrou ao mesmo tempo extremamente divertido e de importância monumental para a história cultural. Ela reconheceu que estavam forjando uma nova era, independentemente de compreenderem ou não a enorme dimensão do impacto iminente. Nas décadas que se seguiram ao término da icônica sitcom, a lendária artista relatou persistentemente suas aventuras com imenso carinho e sagacidade. Por meio de debates na mídia, encontros públicos e diálogos francos, ela permitiu que seus admiradores vissem com exclusividade o que havia por trás da fachada do programa mais lendário da televisão. Suas lembranças funcionam como um registro vibrante e íntimo da experiência de liderar uma rebelião midiática, um movimento que continua a encantar telespectadores do mundo todo, muitos anos depois. Ao compartilhar suas histórias de bastidores, a aclamada atriz ajudou a ilustrar uma visão mais abrangente sobre a realidade de apresentar um marco histórico na televisão. Suas percepções sinalizaram aos telespectadores fiéis que o encanto da lendária comédia não provinha apenas de seu roteiro engenhoso e atuação memorável, mas também das realidades complexas e profundamente humanas dos indivíduos que a protagonizaram. A talentosa artista faleceu aos 70 anos, em 17 de agosto de 1979, vítima de câncer de mama metastático. Após sua morte, seu ex-produtor comentou: "Já é ruim o suficiente perder uma das grandes artistas com quem tivemos a honra e o prazer de trabalhar. Mas é ainda mais difícil aceitar a perda de uma de nossas melhores amigas." Posteriormente, seus familiares doaram sua prestigiosa estatueta do Emmy ao Albuquerque Little Theatre em sua homenagem. Durante uma conversa gravada em 1986, sua famosa parceira de comédia discutiu a experiência de assistir a antigas transmissões da série e seus pensamentos sobre a atuação de sua colega. Ela observou que atualmente dedica quase toda a sua atenção a assistir ao brilhante trabalho de sua falecida amiga. Ela a descreveu como absolutamente fenomenal. Explicou que durante a produção original tinha muitas obrigações urgentes.
Lembrou-se de ficar sentada na sala de exibição preocupada com outros assuntos, o que a impedia de absorver verdadeiramente o gênio em exibição. Contudo, nos dias de hoje, ela finalmente conseguiu se concentrar. Ela expressou imensa alegria ao testemunhar cada escolha feita por seu talentoso companheiro. Ela concluiu que seu lendário colega de elenco era verdadeiramente uma força extraordinária.